Ok, então, esse semestre, primeiro semestre letivo, ok, e é Física 2 e estamos já faz algumas aulas, ok, tratando da termodinâmica, ok? Então, tudo isso é termodinâmica, que é a segunda parte, realmente. Isso são vários assuntos, ok? E aqui é a termodinâmica. Então, a gente já viu a lei zero da termodinâmica, que é que permite, ok, usar a noção de temperatura, ok, para fazer medidas de temperatura e construir um termômetro, ok? O fato de que dois sistemas estejam não em equilíbrio direto um com o outro, mas em equilíbrio com o terceiro, ok? Permite afirmar que eles estão em equilíbrio térmico entre eles, ok? Ou seja, o primeiro e o segundo. E o terceiro, então, vai servir de... É um termômetro, ok? Então, quando você mede a temperatura, você está fazendo uma medida, por exemplo, do primeiro sistema, sistema 1, sistema 2, eles não estão em contato térmico, então você não sabe dizer, mas está em contato térmico com esse e esse também, ok? E se você tem um equilíbrio aqui, e você tem um equilíbrio aqui, então isso implica um equilíbrio aqui, ok? Entre esses dois. Então isso é o termômetro, e aí você tem um termômetro, por exemplo, de álcool, ok? E aí, como você vai medir a temperatura dele? Aí você vai colocar esse termômetro em equilíbrio térmico com S, você vai depois colocar ele em equilíbrio térmico, se a medida for a mesma, então esses dois, eles têm a mesma temperatura, ok? Então, essa lei zero é importante. A primeira lei da termodinâmica é conservação da energia, ok? Então, ela é muito simples, ok? Conceitualmente, conservação da energia. E simplesmente, ela diz que nos processos termodinâmicos, você tem substâncias que vão sofrer processos termodinâmicos, que vão mudar de estado, ou não, ok? Pode ser um processo cíclico. Então, você vai ter... A energia vai se conservar, e nesse daqui, a gente tem conservação da energia, é no mesmo sentido que física 1, só que a gente despreza aqui variações de energia cinética e variações de energia potencial, ok? Do seu sistema como um todo. E então a gente vai observar a conservação da energia, mas que ela pode ter três formas, ok? Então tem uma que é a conservação, é a energia interna, que está diretamente relacionada com a temperatura, ok? Particularmente para os gases ideais, que são o que a gente estuda mais. Você tem transferência de calor, é uma maneira, ok, de mudar, ok? Você quer mudar a energia interna do seu sistema. Então, você tem duas maneiras de fazer isso, duas formas de energia que você pode trocar com o sistema, que é calor e trabalho, ok? Então, você tem energia interna. Então, você tem que, para esse sistema aqui, você tem que... A variação de energia interna do sistema, ela pode ser devida a dois processos, ok? Calor ou trabalho realizado. E, particularmente, o primeiro enunciado da termodinâmica, da primeira lei, era que num processo fechado, ok? Num ciclo, você pode verificar, ok? Fazendo medidas, ok? Se mede aqui o calor transferido, você mede o trabalho realizado pelo sistema e você verifica isso. Então, são grandezas que foram definidas, que foram medidas com muitos cuidados, ok? Então, são medidas. E aí, quando não eram medidas cíclicas, então, num cíclico, ok? Então, você tem que Q menos W, ok? É igual a alguma coisa, ok? E esse alguma coisa é uma variação de alguma coisa, então não tem uma grandeza, na verdade, aqui, e a gente vê que nos ciclos, essa grandeza aqui, ela é zero, né? Porque nos ciclos, Q é igual a W. Então, é uma grandeza que só depende do estado, então a gente escreve ela dessa maneira, ok? E isso
levou à definição de uma propriedade que se chama energia interna, que só depende do estado, ok? A gente viu um pouquinho das propriedades dos gases e da teoria cinética dos gases, ok? Nesse nível da gente, termodinâmica é realmente uma introdução, então a gente essencialmente trabalha com gases ideais, e vocês vão ver que tem outra restrição aqui, a gente essencialmente, nessa lei aqui, vai trabalhar com processos que são reversíveis, ok? Então a gente está num nível introdutório, mas introduzindo as noções que são importantes, ok? A termodinâmica, ela permeia todas as áreas, ok? Da física, aí está na química, está em engenharia disso, daquilo, ok? Então, engenharia de materiais, engenharia de engenharia mecânica, particularmente, tem esse curso, ok? Mas tem, então, é muito importante, ok? Porque estuda, ok? As trocas de energia, ok? Então, vamos lá para essa segunda lei da termodinâmica, que a gente não começou ainda. Então, vou começar aqui com lembrando que a gente viu vocês estão vendo aqui esse quadradinho do chat na aula? Não, tá certo, ok. Então, eu não queria que fique na gravação, mas se ela não fica, vou botar ela no cantinho. Ok, então, a gente sabe, eu vou relembrar alguns deles, ok, que tem processos que são permitidos pelas leis da física. Então, quais são as leis da física? Todas as leis que vocês estudaram até agora, né? As leis de Newton, as leis da termodinâmica, lei zero é a primeira lei, ok? E etc, ok? Mas, apesar de não ter nenhuma, se eu perguntar a você, por exemplo, por que a experiência de Joule, ok, ela não é reversível, ok? Então, eu vou relembrar o que é a experiência de Joule, mas voltando aqui, você tem processos que são permitidos pelas leis da física, pelo menos as leis que a gente estudou até agora, mas que nunca acontecem, ok? Então, essa experiência de Joule, você talvez não lembra, mas é aquela experiência onde ele tinha um fluido aqui num recipiente, ok? E aí tinha aqui um par de paletas, ok? Que podia girar, ok? Aí tinha aí uma corda enrolada, e aqui você tinha uma polia, ok? E aqui você tinha um peso, ok? Então, a ideia é que esse peso, ok? Peso desce, ok? Ao descer, ok? Ele vai pular, ok? Puxar a corda, ok? E então, a corda, se desenrolando, ela vai fazer esse eixo aqui girar, a paleta girar e transferir, realizar trabalho, ok, sobre o sistema, e aí você vai aquecer, ok, o fluido, tá certo? Então, você tem que o peso desce e as moléculas, a energia cinética das moléculas que estão aqui, elas vai aumentar, ok? Agora, se você nunca observou, então, essa aqui você pode imaginar essa experiência, inclusive, vocês podem montar uma experiência desse tipo, é muito simples. Já com isso, medindo assim a variação de energia potencial e o aumento de temperatura, né? Você mede a temperatura aqui. Então, ele fez, por exemplo, a equivalência entre Joule, que era a unidade de energia, ok? Por exemplo, para essa energia potencial, e a caloria, ok? Que era a energia histórica, ok? De transferência de calor, quando não se sabia exatamente o que era. Então, diz que uma caloria é 4,18 joules, ok? Então, você tem aqui essa experiência aqui, ok? Mas a outra, ok? Onde você tem que o peso sobe, ou seja, o peso sobe e a temperatura, ou seja, a energia cinética das moléculas aqui vai diminuir, essa aqui você não vai observar. Mas se você colocar as leis da física, não tem razão para isso não acontecer, ok?
Outro exemplo, ok, é um objeto deslizando sobre a mesa, ok? Então, se tem um objeto que você, ok, desliza sobre a mesa, você dá uma velocidade inicial, então ele vai terminar parando devido a, ok, a interação com a mesa. A mesa, ok, então ele para, e aí onde foi essa energia? Então não mudou, por exemplo, essa mesa é horizontal, não houve variação de energia potencial, entretanto houve uma variação negativa, inclusive da energia cinética, ok? Então onde foi a energia cinética? Você nota que a mesa e o próprio objeto, né, esquentaram, ok? Então esse aqui você observa, mas você coloca um objeto sobre a mesa e de repente ele volta à posição dele e a mesa esfria. Isso você nunca observou e nunca vai, né? Então, a nível microscópico, o processo inverso, ok, do que pode ser observado, ok, vocês já fizeram isso. Então, ele não é proibido pelas leis da mecânica, ok? Entretanto, ele nunca acontece, ok? Outros exemplos é aqui do perfume. Então, essa conclusão aqui é válida para os outros processos que eu derivei, ok? E esses também. Então, você tem aqui um perfume, ok? Ou seja, é uma área fechada, ok? Aqui você tem uma sala, por exemplo. Aí você permite o perfume sair se você deixar o tempo suficiente, ok? Então, o perfume ele vai encher todo o ambiente, né? Aí, bota numa caixa, por exemplo, para demorar menos, mas você vai chegar aqui a um certo equilíbrio. Entretanto, você pode observar isso, mas você não vai observar, ok? O perfume voltando na caixa dele, ou seja, numa área restrita do frasco. Por quê? Primeira lei não impede, ok? A lei zero também não, e as leis da mecânica também não. Transferência de calor também, você tem um corpo quente, um corpo frio, você bota os dois em contato térmico, ok? E aí você vai chegar a um equilíbrio que é uma temperatura entre a temperatura 10, que a gente vai dizer morno. Entretanto, se você colocar aqui morno, você nunca vai ver o frio de um lado e o quente do outro, ok? E último exemplo aqui, se você tiver um ovo caído, ok, vai se separar e você nunca vai, a partir, a clara e a gema nunca vão, ok? Mesmo se você colocar numa mesa, para não dizer que quando cai tem uma variação de energia potencial, ok? Deixa eles, você quebrar na mesa, ok? Aí sai de um lado, o que dizer, você tem a gema e a clara, eles não vão voltar juntos, ok? Então, tem uma nova lei que a gente vai ter que está faltando, certamente dá para sentir que está faltando essa lei, e que vai dizer, inicialmente é uma lei que diz que processos não podem acontecer, ok? Eu fiz uma lista já de alguns processos que não podem acontecer, e então essa nova lei, obviamente, ela não pode ser uma lei em termos de uma lista, ok, quilométrica de processos que não podem acontecer. Tem que ter alguma razão por trás disso, ok? Então, tem vários enunciados dessa lei, dessa segunda lei, ok? E a gente vai chegar no enunciado final, vamos dizer, que é que a entropia do universo sempre aumenta, ok? Então, a entropia é uma quantidade que a gente ainda não definiu, ok? A gente vai falar depois, mas, a rigor, a gente não precisa dessa grandeza para começar a ver, a entender, ok? E a dizer o que é a segunda lei da termodinâmica. A gente vai ver enunciados, ok, mais antigos, ok, os primeiros, e vai terminar com esse daqui, ok? Esses processos que nunca acontecem, ok, que eu mostrei antes, ok, não violariam nenhuma lei da física, exceto, ok? Então, tem uma lei que eles violam, né? Então, a gente tem que ver isso aqui, e a gente vai ver mais detalhadamente o que eles têm, ok, que fazem com que não podem acontecer, e não uma simples lista de processos que não podem acontecer, ok? Então, voltando um pouquinho a essa noção de entropia, é mais uma parêntese. Basicamente, a entropia está relacionada a uma certa ideia de desordem, né? Então, a gente também vai ver isso de um ponto de vista, rapidamente falarei no final desse capítulo, ok? Sobre a descrição
da entropia em termos de termodinâmica e estatística, né? Que ajuda bastante a entender por que, que a gente diz que entropia está relacionada com desordem, o que é entropia exatamente, como é que a gente pode medir, ok? Então, basicamente, você tem um corpo quente, ok? Então, você faz uma transferência desse corpo quente para... como a gente não definiu ainda, por exemplo, eu não posso usar, mas eu vou mostrar depois, ok? Então, você aumenta a entropia. Então, transferir calor, ok? Para um corpo mais frio, essencialmente, você pode. E do outro lado, ok? Resfriar, ok? Um corpo, ok? A partir, ou seja, uma transferência de calor a partir de um corpo mais frio que você transfere para um quente, que vai esfriar, você não vê porque a ideia, vocês vão voltando depois dessa lição, você vai entender que a entropia diminui, então a gente não vai acontecer, ok? Então, quando a gente fala da segunda lei, o nome de Carnot sempre aparece, ok? E então, Carnot, eu gosto, era um engenheiro, ok? Então, ele viveu no final do século XVIII, ok? Início do século XIX. Inclusive, você vê que ele não chegou a ficar velho, né? Então, ele é um engenheiro e ele se perguntava como, então, na época, né, final do século XVIII, as máquinas a vapor, né? Então, é uma descoberta, então você consegue, a partir de fontes quentes, ok? Então, o que você faz? Você vai gerar, você vai gerar vapor, né? Você vai evaporar a água, basicamente, e você, com isso, você vai conseguir transformar, ok? Essa forma de transferir o calor, ok? Você vai realizar trabalho, ok? Ou seja, são as primeiras máquinas assim térmicas, e a questão de Carnot é como aumentar a eficiência, ok? Eu já vou falar aqui da eficiência, mas a eficiência é uma grandeza, não é uma fórmula, vocês têm que entender o que é a definição da eficiência. Então, a gente pode definir a eficiência também para, sei lá, para um corpo vivo, por exemplo, ok? Então, essencialmente, é o que você... um corpo vivo também é uma máquina termodinâmica, está fora do equilíbrio e tudo, mas... Então, o que você tem que fornecer, ok? Para tirar desse processo, dessa máquina, ou do processo, ok? O que você quer. Aqui numa máquina térmica, ok? Você quer trabalho, ok? Só que para tirar trabalho, você não simplesmente pode botar a sua máquina assim e esperar que espontaneamente ela forneça esse trabalho. Você vai fornecer uma forma de energia para ela e ela vai transformar essa forma de energia, ok? De calor para trabalho, ok? Então, a eficiência, você quer que ela seja a maior possível, ok? E é a razão entre o que você fornece, ok? Dividida pelo que, desculpa, você fornece aqui, dividida, desculpa, é o contrário. É o trabalho, ou seja, o que você ganha, ok? Sobre o que você fornece. Você quer que esse trabalho relacionado para esse seja o maior possível. E, idealmente, você diz, pronto, essa máquina aqui, por que não? Ela vai transformar todo esse calor aqui que eu forneci a ela, eu medi esse calor, eu medi em joule, kilojoule, então deveria ter um trabalho, ok? Que é igual, aqui eu não estou vendo aqui, ok? Que é Q1, ok? Igual a W, ok? Só que Carnot estava trabalhando com essas máquinas e viu que nunca chegava a essa eficiência seria uma eficiência de 100%, né? Transformar 100% do calor fornecido em trabalho e viu que tinha realmente, podia melhorar. Então, você sabe, quando trabalha com máquinas, tem a fricção, né? Você tem vários, ok? Você pode ter perda de calor, então você isola tudo o que não seja essa máquina do melhor que você puder para reduzir as perdas, etc, etc. Você bota lubrificante, não sei o quê, e aí você vê como evolui a eficiência, e ele viu que realmente, eventualmente, se aproximava de um valor, ok, maior, mas que nunca se aproximava nem
nem de 100%, ok? E aí, na prática, ele viu que sempre, ok, tinha uma parte desse trabalho aqui que tinha que sair na forma de calor a ser fornecido por um reservatório, ok? Então, você tem um reservatório aqui, reservatório, ok? Esse reservatório aqui, T1 inferior, T2 inferior a T1, ok? Então, por exemplo, você vê no caso de uma máquina térmica, ok? Então, você tem a caldeira, né? E aí você transfere calor para o seu sistema, que vai ser água, essencialmente, ok? Então, a água ele passa por um ciclo e você sempre tem que ter uma parte do calor que vai ser vai ter rejeito de calor, ok? No ambiente, pode ser o ambiente à temperatura ambiente, né? De 25 graus, e aqui você tem acima de 100 graus para chegar aqui a ter água na fase vapor, né? Então, você vê que a lei que, na verdade, acontece na prática é que esse trabalho, ok, é Q1 menos Q2. Eu coloquei aqui em valores absolutos, ok? Por quê? Você tem que Q1, olha o sinal de Q1, ele é fornecido ao sistema aqui. Então, Q1 é positivo, ok? Q2 é fornecido pelo sistema ao reservatório a temperatura T2. Então, Q2, se eu não colocar barras aqui, Q2 vai ser negativo, ok? Então, eu vou... eu vou fechar o chat por enquanto. Eu vou escrever esse aqui. Se eu não colocar essas barras aqui, ok? Essa aqui é a conversão que a gente usou para escrever a primeira lei, ok? Eu posso escrever que W... Aqui W, eu vou escrever lá em cima, né? Nesse caso, W é fornecido pelo sistema, então W é positivo, ok? Então, valor absoluto de W, ok? É W, porque ele é positivo, igual a valor absoluto de Q1, então é Q1, ok? Menos valor absoluto de Q2. Então, Q2 aqui é negativo, ok? Então, vai ser mais Q2, ok? Aí, como Q2 é negativo, então você reencontrar isso aqui, ok? Valor absoluto de Q2, você vai ter menos valor absoluto, ok? E esse aqui, se você olhar... E essas máquinas aqui, elas trabalham em ciclos, né? Aqui a gente vai trabalhar em ciclos. Então, você vê que, de uma certa maneira, você reencontra... Essa aqui é a primeira lei da termodinâmica, ok? Então, você soma, ok? Todas as transferências de calor e você encontra o trabalho. É a primeira lei, né? Ok? A primeira lei, ela diz que num ciclo você tem que o trabalho é igual ao calor, ok? Então, a gente vai trabalhar bastante. Aqui eu deixei claro, mas muitas vezes a gente vai escrever que W, ok, é igual a Q1 menos Q2, ok? Aqui na parte de segunda lei. Então, é um pouquinho estranho, ok? Você vê que aqui não é muito compatível, ok? Mas vou tentar sempre chamar sua atenção sobre isso. Aqui eu imagino que ficou claro, ok? Aí a gente escreve a eficiência aqui. A eficiência é o que você ganha sobre o que você fornece, então, não necessariamente. Ok? Você não tem ganho aqui. Sempre vai ser abaixo de 1. Ok? Então, a definição aqui do trabalho, a expressão é Q1 menos Q2, ok? Que eu escrevi aqui com valor absoluto. E divido por Q1. Q1 sobre Q1 é 1 menos a razão de Q2 sobre Q1, ok? Então, essa aqui é todas as máquinas, ok? Isso aqui é a definição de uma máquina térmica que opera entre dois reservatórios a temperaturas alta e baixa, ok? Que a gente chamou aqui de T1 e T2. Lembrar que a definição de um reservatório é algum sistema termodinâmico, ok? Que permite transferência de calor, seja dele para um sistema ou de um sistema para ele, ok? Então, permite transferência de calor, mas devido à massa dele ser muito alta, ok? Isso não impacta na
temperatura dele, ou seja, a temperatura dele permanece a mesma, ok? Porque a massa, você tem que transferência de calor, ok? É igual a C, ok? Cm, delta T, ok? Você tem uma variação de temperatura, ok? E aí você vai ter o que vai ser delta T, ok? Aqui estou falando do reservatório, né? Então, e aqui vai ser a massa do reservatório. Então, a troca de calor, ok? Então, delta T vai ser Q sobre MC, MC, ok? A capacitância, calor específico, ok? E aí, essa aqui é muito grande, ok? Então, você tem que a massa do reservatório tende ao infinito, ok? Então, você tem que a variação de temperatura do reservatório tende a zero, ok? Então, não muda. A variação quer dizer que a temperatura é constante, não muda, ok? Isso é a definição de um reservatório, ok? Então, a gente vai falar aqui do postulado de Carnot. Eu teria verificar isso aqui porque, na verdade, tem dois enunciados, ok? Versão antiga da segunda lei. E tem dois enunciados, né? Que a gente tem enunciado da segunda lei, em termos de máquinas térmicas, ok? O primeiro é de Kelvin Planck. Aí você vê que ele está um pouquinho depois, porque Planck foi mais o final do século XIX, né? Kelvin, na verdade, eu não sei. Enunciado da segunda lei é o que a gente viu aqui, que você não tem uma máquina térmica, ok? Que vai transformar, ok? 100% do calor a ele fornecido, ok? Em trabalho. Esse aqui é o enunciado de Kelvin Planck. E tem outro que é o enunciado de Clausius, enunciado, ok? Também da segunda lei, ok? De Clausius, ok? Que é que não se pode construir uma máquina, ok? Então, eu vou colocar aqui uma máquina. Então, minha temperatura aqui alta, um reservatório aqui, outro aqui a temperatura baixa, T1 superior a T2, e aí você transfere calor dessa para cá, ok? E aí você não pode construir uma máquina, ok? Cujo único efeito seja transferir calor de um corpo frio para um corpo quente, ok? E aí é importante esse único efeito, ok? Porque você pode transferir calor de um corpo frio para um corpo quente, ok? Você faz isso, por exemplo, uma bomba de calor, é isso que ela faz, ok? Ela, lá na Europa, por exemplo, existem bombas de calor para aquecer as casas, né, durante o inverno. A gente vai ver isso aqui depois, como funciona. Então, você tem um reservatório frio, que é o solo, lá dentro do solo está muito frio, ok? E aí, por isso que se fazem porões, né, Aí você mantém aqui, você pode guardar o vinho, você pode guardar a geleia, você pode guardar essas coisas, porque a temperatura, em geral, não varia muito e ela pode ser bastante fria. E aí você faz uma máquina que vai transferir calor, ok? Desse corpo frio, ok? Para um corpo que você quer aquecer, que é dentro da sua casa, ok? Só que você não faz isso sem, ok? O único efeito não é esse. Você tem que fornecer trabalho, ok? Então, aqui, esse desenho não pode, eu vou riscar ele, ok? Não se pode construir. Então, essa aqui, a gente não vê ainda relação com a entropia, e você vê que a gente não precisa, são enunciados, ok? Tão válidos quanto que a gente, vários enunciados que a gente vai ver, ok? Todos são equivalentes, ok? Você pode mostrar que se você postular isso, ok? Então, você vai chegar a todos os outros enunciados da segunda lei, ok? Então, esses postulados resultam em um limite na eficiência das máquinas, ok? E esse limite, só para deixar claro, você vai dizer, tem um limite, obviamente, é 100%. Esse limite não é 100%, ok? Então, tem um limite abaixo, ok? Que é essa segunda lei, ok? Então, a segunda lei, ela limita a
a eficiência das máquinas e ela limita o tipo de processo que você pode. Aí ainda é, ok? Uma lei tipo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tá certo? Mas vamos usar isso aqui, ok? Então, só deixa eu ver aqui. Ok. Ok. Então, vamos ver aqui uma máquina de Carnot, ok? Vou começar aqui. Máquina de Carnot é uma máquina que trabalha entre duas temperaturas, ok? T1 e T2, duas temperaturas diferentes, ok? A gente vai ver que elas têm que ser diferentes. Aqui você tem o seu reservatório a temperatura alta, T1, e aqui você tem o reservatório a temperatura T2, ok? Que é inferior a T1, ok? Então, essa aqui é a temperatura alta, a temperatura T2, ok? E aí você tem uma máquina aqui, ok? E então você fornece trabalho, calor. A máquina vai realizar trabalho e você vai... o resto, ok? A energia que sobrou aqui, ok? Da primeira lei, ela vai ser evacuada para o reservatório frio, ok? Eu vou desenhar agora um diagrama PV, por exemplo, ok? A gente, em geral, escreve, ok? Vou escrever PV aqui, que é o volume, ok? Pressão em função do volume. Pressão em função do volume de quê? Do seu sistema aqui, ok? Você tem que ser o sistema lá dentro. O que é esse sistema? É uma substância, ok? Que você vai fazer passar por vários processos, ok? Então, é um cilindro, ok? É uma máquina aqui. Eu vou desenhar o que é esse sistema. Você tem um cilindro, ok? Com pistão. Esse fica torto. Ok. Vou colocar o pistão aqui. Esse aqui é o pistão e ele tá... E aí você tem seu sistema, o que eu desenhei aqui, então, esse é o sistema aqui, pode ser um gás, pode ser água, ou pode ser uma mistura dos dois, ok? Porque você vai passar por um ciclo, e muitas máquinas funcionam, ok? Particularmente a máquina de Carnot, a gente vai ver, ok? Então, o que é esse ciclo de Carnot? A máquina de Carnot opera é um ciclo de Carnot. Então, você tem, eu vou desenhar aqui duas isotermas, ok? Correspondendo a essas duas temperaturas. Vou falar, por exemplo, de um gás ideal, tá certo? Então, você tem um gás ideal, então você sabe, só para lembrar o quê? PV é igual a nRT, ok? Gás ideal. E aí não é necessariamente um gás ideal, você vai passar, ok? Você vai trocar calor para condensar, ok? A substância, ou para evaporar a substância, e aí você não pode usar gás ideal. Mas aí, quando você tem um gás ideal, se você quiser escrever num diagrama PV, P em função de V, ok? Com T constante, então você tem que P vezes V é constante, ok? Temperatura constante, P vezes V é constante. Então, quer dizer que P é proporcional a 1 sobre V, ok? O que é uma curva assim? Quando você vai desenhar, então você faz os limites. Quando V tende a zero, então aqui para cá, então P tende ao infinito. Então é alguma coisa, eu vou desenhar aqui em vermelho, ok? Ele tende ao infinito, e quando V tende ao infinito, ou seja, V aumenta, P tende a zero. Então é uma curva assim, ok?
Então, aqui eu vou escrever que isso é T1, ok? A isoterma, a temperatura T1. Então, aqui todos os pontos têm a mesma temperatura, ou seja, todos os pontos nessa curva aqui têm a mesma energia interna, ok? O que chama de um ponto é um estado do sistema, né? E aí eu vou fazer uma isoterma também, e aí essa isoterma, a temperatura menor, T2, ela vai ser P vezes V, ok? Aqui vai ser menor, ok? Então, você vai ter uma segunda isoterma, ok? Que vai ser, por exemplo, assim, ok? Uma temperatura menor. Pronto. Então, essa máquina ela vai trabalhar entre essas duas temperaturas. O processo de Carnot, ele começa, deixa eu ver onde eu vou começar aqui, ok? Vou começar aqui no estado A, ok? O que é esse estado A? Ele é caracterizado pela pressão PA, pelo volume VA, e até que isso é suficiente para definir tudo o que se for um gás ideal, ok? Aqui a gente tem VA e ele tem uma temperatura T1, tá certo? Ok. Aí o primeiro processo vai ser isotérmico. Então eu vou para B aqui, ok? B vai ter a mesma temperatura que A, só que ele vai ter uma pressão diferente, PB, vai ter um volume diferente, VB, e uma temperatura que é a mesma T, ok? Então, a gente vai de A para B aqui. É um processo, eita, ele faz uma reta. É um processo isotérmico, ok? Então, vou escrever aqui AB, isotérmico, temperatura alta, T1, ok? Lembram que isotérmico, você mantém a temperatura, isso não quer dizer que não tenha transferência de calor. Inclusive, se a gente vê aqui que é um processo PV, você vê que o trabalho vai ser positivo, né? Ou seja, vai levantar o meu pistão, se for esta aqui. Então, se o trabalho é positivo, ok? Então, vai ter, depende da variação. E a temperatura não muda, ok? Aí, como a temperatura não muda, como que você pode, ok? Sempre lembrando, a meu sistema aqui, você não tem troca de calor. Isotérmico. Então, se você tem troca de calor, desculpa, você não tem variação de energia interna, ok? Então, você tem ΔU igual a zero. Isso quer dizer que QAB é igual a WAB, ok? Não é um ciclo, mas não tem variação de energia, de temperatura. Então, não tem variação de energia interna, tá certo? E aí, o trabalho é positivo, ok? Então, vou escrever aqui WAB é positivo. Isso quer dizer que tem QAB positivo, na convenção da primeira lei, tá certo? Aí, o segundo processo, BC, ele vai ser adiabático. Então, eu vou desenhar aqui um processo, um estado C. Então, C, ele está numa outra temperatura. Ah, eu escrevi T1 aqui, mas aqui é T2. Então, C, ele tem uma pressão PC, ok? Uma pressão PC. PC, VC, T2, ok? Então, é um processo adiabático, ok? A forma de um processo adiabático é assim, ok? Então, eu vou colocar... Ok, então eu vou fazer eu vou pegar esse daqui para usar, ok? Ok? Então, aqui o que aconteceu é que o pistão ele foi para cima, né? Então, a nova posição do pistão, vou fazer ela, a nova posição do pistão vai ser assim, ok? Ok, aí o segundo processo
tem um espaço aqui. O segundo processo vai ser um processo. Então, ele estava aqui, né? Então, vou fazer ele, na verdade, vou apagar aqui, porque ele não está mais aqui, ele está mais em cima, ok? Outra coisa é que para esse aqui acontecer, você nota aqui, ok? Aqui eu não terminei, na verdade. O que aconteceu aqui, se você olhar, eu estou indo bem devagar, porque eu acho que é uma boa revisão também, ok? De usar essas figuras para ver como é o processo. Nesse processo aqui de A para B, o que acontece com a pressão? Não é só o trabalho que está sendo realizado, ok? Você vai ter um aumento, uma diminuição, desculpe, da pressão. Então, a pressão não é constante. Um processo a pressão constante seria esse. Um processo a pressão constante seria um processo onde você tem as bolinhas aqui, ok? Tem quantas aqui? 3, 4, 7, ok? Aqui teria, se fosse pressão constante, teria 7 bolinhas, ok? Mas a pressão, o que ela fez, a pressão, você vê, ela diminuiu, ok? Aí a pressão, vocês lembram, que só depende da pressão atmosférica, do peso do pistão e frio, ok? Então, a pressão não vai ser constante, então a gente vai ter aqui menos bolinhas. Então a gente vai tirar essas bolinhas, ok? E a gente vai ter, vou colocar somente 4 aqui, ok? Então a gente diminuiu para poder fazer esse processo isotérmico, ok? Então a gente diminuiu, e aqui, obviamente, que vai ter transferência de calor. A gente tem aqui, eu vou desenhar ele azul, ok? Que é meu reservatório a temperatura T2, desculpa, é T1, né? Aqui é T1, então eu tenho ele em contato térmico aqui, e eu vou ter calor transferindo aqui, ok? Aí, aqui o que acontece? A gente está nessa posição, nessa situação que deixou aqui em B, então sai do estado B e vai fazer um processo adiabático para o estado C, que tem uma pressão ainda maior e uma temperatura menor, ok? E como é adiabático, isso quer dizer que a gente não transfere calor, a gente isola aqui, ok? Isolado, ok? Vai ter trabalho realizado? Vai, ok? Você vê aqui, inclusive vai ser positivo, então vai levantar um pouquinho. A pressão diminui, então você tem que tirar mais. Você tinha aqui 4 bolinhas, e aí você vai ter que tirar mais, ok? Desculpa, eu vou colocar em vermelho, ok? Isso é a nova posição do pistão, ok? E aí só tem, sei lá, 2 bolinhas, ou 3. Deixa eu fazer aqui. Obviamente que o pistão não sai do cilindro, né? Ok. Então, houve realização de um trabalho aqui, né? Então, aqui a gente tem trabalho, que é positivo, ok? Aqui a gente tem que BC é igual a 0, ok? E o que mais? Ok, então é isso. Então, por que que a temperatura vai diminuir? Porque o sistema aqui, ok? Ele vai perder energia. De onde ele vai pegar essa energia para levantar o pistão, né? Não é porque a gente diminuiu a pressão, ok? Ele vai também precisar, ok? Levantar o pistão. E então a pressão dele vai diminuir e ele vai perder energia interna, ok? Então aqui você tem que delta U AB, BC, desculpa, é igual
é negativo, ok? Ele passa de T1 a T2. Você tem aqui o trabalho, BC, é positivo, e você tem que Q, BC, igual a zero. Ok. Aí depois, o que você faz é um processo CD, onde você também vai ser isotérmico, ok? A temperatura CD, temperatura D, ele tem pressão PD, ok? Volume VD e temperatura T2, ok? Temperatura de CD são iguais, temperatura de BE são iguais, ok? Então, vamos lá. E a pressão, ela aumenta, o volume diminui, a pressão aumenta, ok? É o contrário do que a gente fez. Bom, um pouquinho fastidioso fazer isso, né? Edit. Meu sistema. Então, essa aqui, ele volta ao estado. Ele volta a um certo estado, ok? E aí você vai ter troca de calor, ok? Você vai ter troca de calor aqui, vai ser... Por que eu coloquei em azul aqui? Não sei, né? Aqui é o reservatório, a temperatura alta. Então, eu vou só para fixar, eu acho que é melhor fazer esse código de cor coerente, né? Esse aqui é T1, é o quente. Você tem aqui Q1, ok? Q1 não. De fato vai ser Q1, né? Então, bom, depois a gente completa aqui, então, a gente tem o reservatório, a temperatura T2, ok? A gente aqui vai ter transferência de calor, ok? Q2. E a gente vai, então, tinha o trabalho, tinha o pistão que estava okay, aqui. E que volta, então, agora, a nova posição, não é a posição inicial, ok? Você vê que o volume ainda deve ser um pouquinho, ok? É porque eu sei, mas deve ser um pouquinho abaixo de A, de VA, então ele volta para um certo volume. A pressão aumentou, então a gente recolocou bolinhas, eu não sei quantas, ok? Então aqui tinha 3, e aqui a gente vai aumentar, ok? 4, vou botar 5, ok? Então, qual é o trabalho aqui? Aqui é o processo CD, ok? Então, a gente vai ter que o trabalho CD é negativo, ok? O trabalho realizado sobre o sistema. O trabalho CD é negativo, ok? A variação de energia interna, ok? De CAD, ela é zero, ok? Porque é um processo isotérmico, ok? Então, isso quer dizer que o calor, ok? CD é negativo, porque ele é igual a WCD, ok? Então, pronto, é por isso que eu já coloquei aqui, vai ser negativo. E aí, depois, voltamos, aí tem que completar. Eu vou escrever aqui para não deixar completar, eventualmente, antes de mandar os slides para vocês, eu completo. E, no final, a gente volta ao estado A por um processo adiabático. Ok? DA adiabático. Então, QDA é igual a zero, ok? A variação de energia, ΔU, você volta a T2, então você tem um aumento da temperatura, ok? Então, você vai ter que ΔU é positivo, T1 é superior a T2. Então, você vai ter que o trabalho
vai ser negativo, né? Você tem aqui que delta 1 menos delta W, ok? Vou completar aqui também, porque tem que fazer o desenho assim. Ok, então a gente tem aqui o nosso ciclo de Carnot, e a gente vai agora analisar um pouquinho em termos de eficiência, ok? E a outra coisa que é importante aqui dizer é que esse ciclo é reversível. Então, esse é um ciclo, né? A gente voltou. Então, é um ciclo reversível. Por que ele é reversível? Porque a gente vai, essencialmente, suficientemente devagar. Aqui a gente tem as bolinhas que vai tirando para controlar a pressão. Então, você vai, ok? Fazer isso bem devagar. Isso quer dizer que qualquer momento aqui do processo, você está aqui, por exemplo, aqui, você vai para cá, ok? Por exemplo, você tirou uma bolinha, ok? Aí você recoloca a bolinha e aí você vai reaumentar a pressão e aí ele volta. Então, a qualquer momento você pode voltar ao estado. Então, você faz isso ao longo de todo esse ciclo e é um processo reversível, ok? Isso quer dizer que você pode fazer ele também 100% girar no sentido contrário, ou seja, você pode fazer assim, assim, ok? Então, num sentido, vamos fazer o balanço no sentido, aí vocês lembram, o que eu desenhei, quando ele faz assim, ok? No diagrama PV, ok? O que a gente viu, então, primeiro ele vai ser um processo, blá, blá, blá. Então, nesse sentido aqui, vai ser uma máquina, ok? Uma máquina, por quê? O que faz uma máquina? O que a gente quer de uma máquina é que o trabalho seja positivo. É ela que trabalha, tá certo? Então, qual é o trabalho aqui? A gente vai fazer o balanço de trabalho, ok? Então, a gente tem que sabe que o trabalho é a área, graficamente, é a área abaixo da curva, tá certo? Então, o trabalho vai ser abaixo da curva aqui, então vai ter embaixo, ok? Menos, tem um trabalhozinho, mais, ok? Então, nessa curva, depois abaixo dessa, e aí vai ser negativo, então a gente vai tirar tudo isso, e depois a gente vai tirar tudo isso. Então, o trabalho vai ser, o que vai sobrar vai ser, vou colocar ele em verde, por exemplo, esse aqui vai ser o trabalho, ok? E o positivo é maior que o negativo. Positivo, negativo, ok? Então, o trabalho é positivo, é uma máquina, ok? Então, W é positivo, então vamos fazer aqui, voltando aqui. Não é isso que eu quero, eu vou voltar preto. Voltando à imagem aqui da temperatura alta, da temperatura baixa, você tem seu sistema aqui, ok? Aí você tem Q1, ok? Aqui você tem Q2, e aqui você tem o trabalho, ok? Então, só com essas figuras, você vê tudo. Aí você olha a figura e você já pode escrever. E aqui eu vou botar os valores absolutos, ok? Então, você pode escrever que W, aqui é positivo, então você escrever W, ok? Vou escrever tudo com as barras, por enquanto, ok? Valor absoluto. É calor, Q1, menos o calor, Q2, ok? E aí, se eu colocar, essa aqui é a nossa nova convenção, eu não vou usar nova, ok? Eu posso escrever com a convenção da primeira lei, é que W, ok? W é positivo, Q1 é positivo, Q2 é negativo, ok? Então, W positivo, eu não mexo, aqui Q1 positivo é igual a Q1, aqui menos, e aqui Q2 é negativo, então vai ser menos Q2, ok? Então, é por isso que a gente escreve Q1 mais Q2, ok? Então, essa aqui é a primeira lei da termodinâmica, ok? A gente não está... Sim, a gente está no ciclo, ok? Aqui um ciclo, ok?
E aí, se olhar agora o que eu fiz, o detalhe, então essa aqui é a máquina, sem saber que é uma máquina de Carnot, é um ciclo. E aqui, pelo ciclo de Carnot, que a gente viu, ok? Então, a gente tem que W, ok? Vai ser igual, a gente viu que ele é positivo, ok? E vai ser, essencialmente, é um ciclo. Então, a gente sabe que é igual ao calor, tá certo? W é igual ao calor, ok? E quais são os calores aqui? A gente tem, onde tem calor transferido, é aqui. Então, vou colocar aqui vermelho, Q1, ok? A gente sabe que ele é positivo, ok? Aqui não tem calor transferido, aqui a gente tem Q2, vou colocar em... Esse aqui é Q2, ok? Negativo. E aqui, de novo, não tem. Então, é Q1 menos Q2. É Q1 mais Q2, desculpa, ok? Então, é a soma, ok? W é igual a Q é igual a Q1 mais Q2, ok? É o que a gente escreveu aqui. É igual a Q1 menos Q2, porque por essas razões, tá certo? Ok. A gente, então, esse aqui não é característico do ciclo de Carnot, mas aqui a gente tem Q1 mais Q2 bem caracterizados, ok? Em processos que são isotérmicos. Então, para ter um processo reversível, ok? Eu não vou insistir muito sobre isso em Física 2, mas para que isso seja um processo reversível, essa troca de calor, ok? Na verdade, cada vez que você tem, ok? A transferência de calor de um reservatório quente, por exemplo, para um corpo que está um pouquinho mais. Você, para ter transferência de calor, você precisa de uma diferença de temperatura. Se os dois corpos estão à mesma temperatura, não vai ter transferência de calor, ok? Se esse daqui é mais quente e o outro um pouquinho mais frio, ok? Então, vai ter transferência de calor do quente para o frio, ok? A gente não sabe por quê, que não pode ser o contrário, ok? Só isso. Mas vai ter espontaneamente, ok? Então, do mais quente para o mais frio, tá certo? Então, eles não podem estar à mesma temperatura, tá certo? Então, na verdade, para fazer isso, para que seja um processo reversível e que a diferença de temperatura tem que ser minúscula, infinitesimal. Então, é um dt, né? Com um d, ok? Então, você faz variações dt para transferir esse calor, tá certo? Aí você vai bem devagar. Então, onde você vai ter essa aqui? Que os dois estão quase à mesma temperatura. É quando você vai trocar de calor, ok? Você vai, por exemplo, um processo de transformação de fase, ok? Você tem água na fase líquida e você vai evaporar essa água. Então, esse processo, ele ocorre a temperatura constante, ok? Então, é um ciclo de Carnot, basicamente, e você vai ter nas máquinas que você vai fazer, ok? Uma é isso que acontece, por exemplo, apesar de não ser um ciclo de Carnot, mas o que acontece no seu refrigerador, eu não falei ainda no refrigerador, mas no seu ar-condicionado, ok? Então, você tem, na verdade, um condensador e um evaporador, ok? Porque ele trabalha assim, essas trocas de calor, tanto para entrar, quanto seja o Q1 quanto o Q2, ok? Eles são usados para fazer uma transformação de fase, ok? dt, então dt, ok? Então dt é muito pequenininho, infinitesimal, ok? Infinitesimal, ok? Então permite delta Q, ok? E permite, então, a temperatura constante, aí, obviamente, que é aproximadamente constante, ok? E que permite que seja um processo reversível, ok? Mas é isso que a gente vai usar, processos reversíveis, ok? Então, como ele é reversível, a gente pode fazer ele agora nesse sentido, no sentido oposto, ok? Assim, ok? Então, num diagrama PV. Então, seria esse, como eu mostrei, seria, em vez de ir
de A para B, para C, para D, ok? Você vai de A para D, C, B, E, assim faz ciclos, ok? E aí, esse aqui é um refrigerador. Por que um refrigerador? Porque o... Então, você vê aqui que é um refrigerador. Refrigerador, ok? Você tem Q1, que é... Qual é o sinal de Q1? Vai ser o contrário, né? Q1 negativo, ok? Você vai ter Q2 positivo, e o trabalho vai ser negativo, ok? Então, você tem que... Você troca calor, ok? Você tira calor. Cadê meu ciclo? Você tira calor aqui da fonte. Essa aqui é no ciclo assim, mas eu vou desenhar ali. Ok? Então, você tem... Você... Q1, ok? Q2, desculpa. Isso aqui é Q2. Ok? E aqui você tem Q1, ok? Então, Q1 é negativo, é fornecido pelo sistema. Q2 é positivo, é fornecido ao sistema, ok? E o trabalho, ok? É... trabalho é negativo, ok? Então, no ciclo, né? Então, você tem... Vamos escrever a segunda lei, então... A primeira lei, desculpa. O trabalho. Então, vai ser isso. Ok? Isso que ele vai ser negativo. Então, vou continuar escrevendo. Então, vou escrever que W, ok, é igual a Q1 mais Q2. Essa aqui é a primeira lei, né? Só que a gente tem que W é negativo, Q1 é negativo e Q2 é positivo. Então, é possível escrever que o valor absoluto, então vai ser menos valor absoluto, porque ele é negativo, né? É igual a Q1 menos valor absoluto de Q1, ok? E aqui mais valor absoluto de Q2, ok? E aí eu vou reescrever aqui, multiplicando tudo por menos 1, ok? Que é equivalente aqui a escrever que o valor absoluto de W é igual a valor absoluto de Q1 menos valor. Então, vocês podem ver que nessa... Eu vou desenhar também a maquinazinha aqui, né? Você tem que ter uma aqui. Você tem a sua máquina que está operando assim, o refrigerador, ok? Então, você tem T2. Aí você tem Q2. Você tem Q1, ok? E você tem que fornecer trabalho. Mas, esse aqui é um refrigerador, ok? O que é numa máquina assim que funciona no ciclo de refrigeração? No seu refrigerador, no seu ar-condicionado. O trabalho que você fornece, você precisa de um compressor, ok? Então, você precisa de um compressor na sua geladeira, no seu ar-condicionado, e você precisa dele para que seja possível transferir calor aqui. Por exemplo, o que é esse reservatório frio no seu refrigerador? É a câmara que você quer esfriar, onde você vai guardar a comida e você quer tirar calor, ok? E aí você transfere para onde? O que é esse reservatório quente? É o ar da sua cozinha, né? Então você tem aquelas serpentinas atrás, ok? Que são onde o gás refrigerante, ok? Ele vai trocar calor, então ele está numa temperatura mais ele tem uma temperatura relativamente alta, porque, ok? E ele vai trocar calor, que vai esfriar, trocando calor com a sala, tá certo? E aí, com o compressor, você refaz o ciclo de compressão, ok? Controlado para possibilitar esse processo, ok? Então, o que eu queria chegar aqui é que, qualquer que seja o sentido de funcionamento aqui, você pode escrever isso, né? Q1 menos Q2, ok? Ok. Deixa eu ver aqui o que eu vou precisar. Então, sim, insistindo que no refrigerador,
Você transfere o calor do mais frio para o mais quente, mas não é o único efeito. O que diz a segunda lei é que não pode ser o único efeito, tá certo? Aí, como eu não vi entropia, ainda não vou detalhar essa parte, ok? Então, vamos calcular aqui o calor, ok? Então, a gente tem que Q1 é igual, então, esse aqui é máquina, ok? Voltando à máquina, ok? Ou seja, W positivo. Eu vou calcular o calor, ok? Q1, o que a gente chama de Q1 aqui, que é fornecido ao sistema, vai ser, na verdade, o QAB, ok? É positivo. E aí, se a gente pensar num termo, num gás ideal, ok? Então, a gente vai ter, como que eu vou lembrar disso aqui? Nesse processo, ok? Então, lembrando que AB é isotérmico, ok? Isotérmico, delta U igual a zero. Então, a gente tem que, a cada passo, a gente tem que D, não é D, é D delta. Delta, ou seja, cada DU é igual a zero, né? Cada variaçãozinha você não tem transferência, não tem variação de temperatura, não tem variação de energia interna, ok? Mas a cada passo que você faz, o ΔQ é igual ao trabalho realizado, tá certo? Os dois sendo positivos, ok? Então, você vai ter que o ΔQ vai ser igual à pressão, ok? É um trabalho de fronteiras móveis, ok? Então, você vai levantar o pistão, aí você escreve que é PDV, ok? Lembra? Esse aqui é o trabalho, ok, que a gente usa em geral. Trabalho mecânico, então a pressão e a variação de volume. Essa pressão, a gente viu, ela não é constante, ok? Então, a gente vai ter, se a gente pegar um gás ideal, ok? Então, a gente tem que PV é igual a nRT. E aqui a gente tem a pressão é uma variável, o volume também, mas aqui a gente tem T1, ok? Esse processo, ok? Aqui ele ocorre em T1. Essa aqui, desculpa, essa aqui é a constante universal, ok? Dos gases, esse aqui é o número de mol, isso não muda, isso aqui não muda, é uma constante. Então, qual é a função P de V aqui? O que vai ser W, ok? WAB, obviamente, né? Então, WAB vai ser a integral de P de V entre A e B, ok? E aí a gente tem P de V aqui. O que é P de V? P de V é igual a N, R, T1, ok? E aqui vou ter 1 sobre V, ok? A, B, de dV, esse aqui vem daqui, e esse 1 sobre V, ele vem daqui, ok? Ou seja, P é igual a N, R, T1 sobre V, ok? Então, é esse que eu escrevi aqui. Então, vai ser igual ao quê? NR, T1, ok? E esse aqui a gente vai integrar dV sobre V, vai ser logaritmo de VB sobre VA, ok? Eita, já são 11h20, né? Ok, eu não estou vendo, não estou olhando o chat, não sei se tem alguma coisa no chat, mas não hesitem a fazer perguntas, ok? Então, NRT1 log de VB sobre VA, ok? Então, isso é uma boa. Você vê que poucas linhas. Então, se você sabe, se você entende os processos, isso aqui não é uma fórmula, ok? Obviamente que a gente simplificou porque disse que era um gás ideal. Provavelmente, ok? Essa troca de calor, ah, ok. Não vai ser, não. Bom, enfim. A gente supõe um gás ideal e faz isso, e é isso que a gente vai fazer aqui nesse curso, ok? Isso é uma máquina de Carnot, uma máquina ideal, tá certo? Então, log de VB sobre VA, então eu escrevi esse aqui. Agora, eu vou escrever o... Por que eu estou calculando isso aqui? Porque eu quero calcular a eficiência, ok? A eficiência é 1 menos, lembra, é W
W total, né? Esse aqui é ciclo, né? Você não calcula a eficiência de um processo AB, você vai calcular como um todo, o ciclo, né? Sobre Q, ok? Esse aqui que você fornece, o que você ganha. Então, você vai ter aqui que é Q1 menos Q2 sobre Q1, ok? É igual. Então, aqui eu vou precisar de Q2. Se eu calculei Q1 aqui, eu vou precisar do Q2. Aí eu vou calcular Q2, ok? Q2, por enquanto eu vou calcular Q2, ok? Eu vou ver depois o sinal. Q2 é igual a Q. O nosso é AB, C, AB, BC, CD. Então, é CD aqui. Q2, ok? Então, é igual. Então, vai ser a mesma coisa, né? Então, vai ser a mesma expressão aqui. NRT 2 log de... Então, vai ser NRT2 logaritmo. Agora, do final é D sobre VC, ok? E é isso que vai dizer que é negativo. Você tem que ver VD é inferior a VC, ok? Então, o log aqui vai ser negativo, então você vai ter que Q2 é negativo, ok? Ok, então a gente vai colocar agora, ok? Na expressão do... deixa eu ver aqui como é que... Ok, então eu vou escrever eta é igual, ok? A 1 menos, ok? Porque é aqui. Então, é Q1 sobre Q1 é 1 menos valor absoluto de Q2 sobre valor absoluto de Q1, ok? Valor absoluto de Q2 sobre valor absoluto de Q1, ok? Então, é 1 menos, então a gente tem aqui Q1 vai ser NRT1 log de VB sobre VA, e aqui eu vou escrever que é NRT2 log. Como é o valor absoluto que eu quero aqui, eu vou ter que botar aqui um log positivo, tá certo? Então, ou eu coloco um menos aqui, ou eu coloco aqui V, aqui a gente tinha VD sobre VC, ok? Então, vai ser VC sobre VD, ok? Porque aqui a gente tem um sinal, aqui a gente tem um sinal menos, né? Escrever aqui. Log de VD sobre VC é igual a log de VD menos log de VC é igual a menos log de VC menos log de VD é igual a menos VC sobre VD, né? VC sobre VD, ok? Bom, só para lembrar. Ok, então vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1 menos, aí o NR sai, então a gente tem T1, ok, sobre T2, e a gente tem a razão desses dois, ok? A gente pode mostrar que são iguais, ok? Eu tenho aqui essa demonstração, mas eu não sei se eu vou fazer. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem pouco tempo. Então, a pergunta, talvez esse aqui, então a gente tem log de VB sobre VA, ok? Sobre log de VC sobre VD, ok? Então, o que a gente quer mostrar é que VC sobre VD é igual a VA, não, desculpa, VB, sobre VA, ok? Então, essa aqui é a pergunta. A gente pode fazer isso, CD, a gente pode fazer isso
Por exemplo, eu acho que remexendo aqui. Deixa eu ver aqui. VC, se eu fizer VC sobre VB, vai ser o processo VC sobre VB é igual, então eu vou misturar aqui. Se esse aqui é verdadeiro, então é igual a VD sobre VA. Ok? Por que eu coloquei aqui? Porque VC, como é que você passa de B a C? Como é que você passa de D a A? É via um processo adiabático, ok? BC, DA, ou AD, se for conversa. Então, é adiabático, ok? Então, um processo adiabático, eu vou terminar com isso, talvez. Não, 27 dá tempo. Ok? Só lembrar que um processo adiabático, então, mais uma revisão, então, processo adiabático, gás ideal, gás ideal. Como é que é? Você tem aqui que o produto da pressão pelo volume, ok? No processo aqui, PV, P. Então, por exemplo, seria aqui o processo adiabático é de B para PVB, ok? A potência gama é igual a P, ABC, PC, VC a potência gama, onde gama é igual a C, P constante, sobre C, V constante, ok? Esse C, P constante aqui, CP é quando você faz um processo, ok? Troca de calor a pressão constante, ok? É o calor específico molar, ok? E esse aqui é o calor específico molar a volume constante. Então, essa aqui é a definição de gama, e você sabe também que Cp é igual a Cv mais, ok? R. Ok? Esse aqui é o curso, a aula sobre teoria cinética dos gases, propriedade dos gases ideais, ok? Então, por que Cp? Não vou entrar nesse detalhe, não tenho tempo. Ok? Então, Cp é sempre maior que Cv, ok? Então, vamos lá. Se você tem essa relação e você continua tendo que PB, VB é igual a NR, TB. B é T1, né? E você tem que P, C, VC é igual a NE. Okay? Então, com essas duas leis, você pode, ok? A partir dessa, o que essa aqui eu me lembro mais, mas na verdade tem outras que você pode derivar, porque se você sabe que tem essa relação aqui, você quer aqui, por exemplo, você tem uma relação entre a pressão e o volume, ok? Aqui eu quero uma relação entre, eu queria entre a pressão e a temperatura, para ter uma relação entre os dois volumes, tá certo? Então, eu vou escrever aqui que VB, T1, ok? VB, aqui, VBT1. A gente pode mostrar, mas isso não é T1, tem uma certa potência, ok? Que eu não vou escrever, é igual a V CP2, isso que eu tenho aqui. P2 essa mesma potência, que é uma função de gama, ok? A gente pode reencontrar isso, deixa eu ver aqui se eu reencontro isso aqui rapidamente. Aqui eu tenho V e T, me livrei do P, então vou escrever aqui PB é igual PB é igual PC potência menos gama, ok? Aí vou ter que PC potência gama e a potência menos gama é igual
On va diviser pour T1. VB, VB, sobre T1. Igual. BC, BC. Ok, NR. A partir desse aqui, eu tenho aqui uma relação. Ok, bom. Pode demorar um pouquinho. O que eu quero chegar é que se você tiver aqui uma relação de proporcionalidade entre P e V, eu vou terminar depois, ok? Aqui você tem uma função de gama, aqui uma função de gama. Não é gama porque não é PV, ok? Não é PB, VB, e aqui não é PC, VB, a potência gama. Aqui é uma função de gama, ok? Que eu não vou escrever. Tudo que eu sei é porque o processo é adiabático, então você vai de B para C, ok? Então, você tem uma relação entre, aqui você tem PB, o que é igual é PB, VB, a potência gama, igual a PC, VC, a potência gama. E, obviamente, como é uma relação, ok? Um gás ideal, você precisa de duas propriedades, ok? Para determinar a terceira. Você conhece P, você conhece B, você vai determinar, ok? PV igual a nRT, você vai determinar T. E vai a mesma coisa, se você conhece o volume e a temperatura, você vai determinar a pressão e tudo. Então, você chega aqui a um certo... Por que eu não estou muito preocupada aqui com essa constante? Como eu falei, antes de entregar os slides para você, eu vou terminar aqui, ok? Mas porque é a mesma aqui, tá certo? E ela vai sumir, obviamente, ok? Então, uma vez que eu tenho essa aqui, deixa eu ver aqui, eu vou ter que... eu tenho outro processo adiabático que eu tenho, que é de D a... Então, eu vou ter que ver VD a temperatura T. Esta mais alta, né? D está na temperatura, D está um pouquinho mais acima, assim, ok? Então, os dois estão na mesma temperatura, T2. Esse aqui na temperatura T1, né? Ok? A. Então, esse é adiabático a temperatura T2, ok? Esse aqui é D. Ok, então, essa relação que a gente tem, a gente tem de B para C, tem de D para A também. Então, VDT 2, a potência blá 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 é a mesma, é igual a V a T1, a potência, ok? Porque A está na temperatura de 1. Aí você rearruma aqui, então você bota o que a gente quer. É a razão de VC sobre VB, por exemplo. VC sobre VB é igual a T. VC sobre VB é igual a T1 sobre T2, a essa potência aqui. E V, o que a gente quer, né? VD sobre VA é igual, VD sobre VA é igual a T1 sobre T2. A mesma potência que eu vou escrever depois, ok? Então, a gente vê que VC sobre VB é igual a VD sobre VA, ok? E então, a gente tem... Por que eu fiz esse aqui? Porque se VB sobre VA não tá ruim, esse aqui vai dar zero. Eu quero zero, né? Hum. Não, log de zero é igual. Exponencial, né? Deixa eu ver aqui. Aqui.
Aqui tem que ser T2, porque tem que ser... Se for maior aqui, vai ser 1 menos, vai ser negativo, né? T2 sobre T1. É o que a gente escreveu aqui. T1 sobre T2. Mas onde está o erro aqui? Ah, sim. Eu errei aqui, né? Bom, é o contrário, eu acho que eu coloquei, né? Aqui Q2. Não, Q2 é o frio. É T2 aqui, desculpa, ok? Então, Q2 é T2, tinha escrito T1. E aqui é T, é Q1 é T1. Então, aqui é T2 sobre T1. Bom, eu acho que assim fica correto. Esse aqui não é válido para todas as máquinas, ok? O que é válido para todas, eta é igual a 1 menos Q2 sobre Q1. Qualquer máquina. Ok? Ok, então você vê que no caso da máquina de Carnot, a eficiência só vai depender das temperaturas entre as quais opera a máquina, o refrigerador, ok? Então, é só as temperaturas. Aqui, para uma máquina qualquer, essa razão aqui de Q2 sobre Q1 vai depender não só da temperatura, o que eu coloquei aqui. Quando eu calculei aqui, não, essa aqui já é para um gás ideal, né? Outra substância, ok? Vai depender da substância, ok? Por exemplo, um refrigerador ou um ar-condicionado, okay? Que são as máquinas que a gente tem mais em casa, ok? Então, a substância que você vai usar para fazer, ok? Funcionar esse refrigerador, ou esse ar-condicionado, ou essa bomba de calor, ou essa máquina, ok? Então, a substância não é irrelevante, né? Você não pode pegar qualquer uma. Então, você tem os gases específicos para o refrigerador, ok? Dependendo da faixa de temperatura onde ele vai funcionar, ok? E você tem gás, ok? Se você quiser, tem refrigeração industrial, ok? Você precisa de temperatura muito mais baixas, por exemplo, ok? Então, aqui no seu freezer é menos 18 graus, ok? Mas tem máquinas que vão até menos 50, ok? Graus Celsius. Então, dependendo disso, ok? E obviamente que a eficiência também vai depender. Você não vai ter a eficiência que você quiser, ok? Com sua máquina, mas vai depender da substância. Uma máquina de Carnot, se existisse, ok? Ela só depende das temperaturas dos reservatórios, ok? Então, deixa eu ver aqui. Argentina. Ok. Eu estava com um branco aqui na cabeça, porque eu estava pensando, mas aqui, ok.
eu pulei um pouquinho, ok, a etapa. Quando eu mostrei aqui que VC sobre VB é igual a VD sobre VA, na verdade, com isso, eu implico que V, que a gente precisa aqui, VB sobre VA, ok? É assim que a gente... Eu não vou escrever, porque, na verdade, eu escrevi isso. Escrevi aqui, ok? Então, a gente tem aqui VB sobre VA e aqui VC sobre VD. Então, se você tem que VB sobre VA é igual a VC sobre VD, que a gente mostrou, né? Então, esse aqui implica, é equivalente, ok? Então, você tem que log desse aqui é igual a log desse aqui, dá 1, e aí você tem... Ok, tá me perguntando, mas VB não é igual a VA, ok? É VB sobre VA que é igual a VC sobre VD. Então, os logaritmos são iguais, ok? Então, você tem 1, ok? Então, no caso de Carnot, ok? A gente tem esse aqui, ok? 43. Agora, a gente vai mostrar, ok? Que é uma coisa, é uma... Ok? É um resultado muito importante aqui. Por que a gente foi ver a eficiência da máquina de Carnot se a gente, a rigor, sabe que nunca vai poder atingir? Mas a gente vai mostrar que ela é um limite superior, ou seja, se você tiver uma máquina real, ok? Você diz, aí você tem essa eficiência da máquina de Carnot, que só depende das temperaturas, mas qual é o interesse prático disso aqui? O interesse prático é que essa eficiência da máquina de Carnot é a maior que você pode obter, ok? Se você fizer uma máquina real, ok? Então, eu vou escrever aqui a eficiência. A eficiência da máquina de Carnot. O ciclo, né? É o limite superior ok? De eficiência de máquinas térmicas que estão operando entre as mesmas duas temperaturas, né? De todas as máquinas, de todas as máquinas térmicas operando entre as duas mesmas temperaturas, ok? Duas mesmas temperaturas, que é do que o ciclo, né? Do que a máquina de Carnot. Não é que elas estão à mesma temperatura. O que acontece se você tiver duas temperaturas T1 igual a T2 do que a máquina de Carnot? Ok? Só uma parêntese aqui. Se T1 tende a T2, o que acontece aqui com a eficiência da máquina de Carnot? T1 tende a T2, a eficiência tende a zero, né? Se as duas se aproximam. Então, quanto mais, ok? Então, a eficiência tende a zero, ok? Então, a eficiência da máquina real também. Então, você vai ter uma eficiência maior se você aumentar a diferença entre as duas, ok? Particularmente aqui, se você quiser, você quer diminuir esse termo, né? Você, em geral, na sua máquina, você quer que esse aqui seja o menor possível. Para tirar esse aqui, se você tem zero aqui, ok? Então, você vai ter uma eficiência de 100%. Você se aproxima do 100%, então, diminuindo aqui. Então, você tem T2 sobre T1, ok? Você quer, você quer eta tende para 1, ok? Então, isso é equivalente a dizer que, como eta é igual a 1 menos T2 sobre T1, ok? Isso é equivalente a dizer que você quer que isso aqui seja então, T2 o menor possível, ok? Ok?
E, por exemplo, o ideal é se você tiver T2 que tende, T2 tende para zero, né? Absoluto, ok? Mas você não vai ter. Então, você vai ter uma eficiência. Aqui você vai ter 1 menos 0, você vai ter 1. Ou então, T, então esse aqui é o frio, né? Ou então T1, ok? Você vai diminuir esse aqui se você aumentar muito o T1. Então, T1 o maior possível, ok? Dependendo do que você tem o controle, ok? Então, se você tivesse T1, aí vou exagerar, né? Dizer que T1 tende ao infinito, ok? Então, você vai ter que essa aqui tende a 1 também, ok? T1 tende ao infinito e você divide alguma coisa finita por uma infinita, então você vai tender, vai ser zero, ok? Esse comentário aqui. Então, você tem as duas, uma máquina real operando. Como é que a gente mostra que essa aqui é verdade, ok? Então, na verdade, a gente vai recair na segunda lei, porque a gente vai pegar aqui um reservatório T1, ok? E eu vou colocar aqui, deixa eu ver aqui o que é a minha máquina de Carnot. Essa aqui eu acho que eu vou fazer da próxima vez que eu vou falar do... não vou ter tempo de fazer isso hoje. E já na próxima semana, amanhã eu passo para a entropia. E uma vez que a gente chegar à entropia, é rápido, a gente vai fazer aplicações, ok? Então, eu vou começar aqui. Ok? Eu vou pegar uma máquina, ok? Real. Então, aqui vou ter uma máquina real que eu vou fazer funcionar no sentido de máquina. Ok? Eu vou dizer, então, essa máquina aqui, ela vai ter uma eficiência, então, máquina real. Eu vou dizer que a eficiência dela, ok? Ela trabalha entre... Não preciso tudo isso aqui. Ela trabalha entre T1 e T2, ok? T2. Então, ela pega aqui que linha 1, ok? Porque vai ser minha máquina linha, tá certo? E ela rejeita aqui que linha 2, ok? E aí eu digo, ok? Eu pretendo que a minha eficiência, ok? Dessa máquina aqui é superior à eficiência de Carnot operando entre essas mesmas temperaturas, ok? Então, eu vou fazer uma máquina de Carnot, ok? Ideal, tá certo? Só que eu vou... então, ela vai produzir trabalho, ok? Essa máquina perfeita vai transferir, vai realizar trabalho. Esse trabalho, eu vou usar ele, então, esse trabalho aqui é positivo para esse sistema aqui, mas ele vai ser usado, que eu vou fornecer trabalho aqui a um refrigerador de Carnot, ou seja, vou fazer a minha máquina de Carnot girar no sentido de refrigeração, ok? E aqui eu vou ter então, ele vai... Ok? Vai ser Q1, e aqui eu vou ter Q2, ok? Então, essa aqui é uma máquina de Carnot, ok? Então, essa aqui é a máquina real. E essa aqui é meu refrigerador de Carnot. Por que que eu posso fazer esse? Ele funciona tanto no sentido de máquina, ou seja, quanto de refrigerador, porque é um ciclo reversível. Então, eu posso operar ele, ok? E continuam valendo tanto no ciclo de refrigeração quanto no ciclo de produção de trabalho, ciclo de máquina, ok? Com a mesma... então, Carnot, o que eu sei desse ciclo, eu sei que W é igual a Q1 menos Q2, ok?
que vale também para essa daqui, eu sei que a minha eficiência é 1 menos T2 sobre T1, ok? Esse é do ciclo de Carnot, ok? Já a minha máquina real, ok? E aí, pronto, eu já escrevi a eficiência. Eu tenho isso também, então, W é igual a Q 1 linha menos Q 2 linha, ok? E a eficiência vai ser igual a 1 menos Q 2 sobre Q 1, ok? Como ela é real, eu não posso escrever aqui em termos da temperatura. Tá bom. Então, eu estou usando isso aqui para fazer funcionar. Eu posso fazer isso aqui, né? É o mesmo trabalho aqui que é fornecido pela máquina real, ok? Que eu vou usar para fazer funcionar meu refrigerador de Carnot, tá certo? Então, vocês podem ver aqui que se eu pegar, tem um dos dois que eu vou ter que dizer que são iguais, deixa eu ver. Aqui eu vou. Antes desse aqui, vou escrever aqui que W. Bom, eu já escrevi, né? Vou escrever aqui. Q1 menos Q2 igual Q linha 1 menos Q linha 2, ok? Deixa eu ver aqui onde eu vou botar as fronteiras da minha máquina. Se eu colocar ela aqui, tem uma das duas que não vai mudar. Sim, ok. Então, isso quer dizer que eu vou escrever aqui. Bom, eu escrevi isso, eu vou escrever aqui essa relação, ok? Que isso, aqui é linha, né? É maior do que isso, ok? Então, epsilon' superior a epsilon da máquina de Carnot, eficiência, isso é equivalente a dizer que 1 menos Q2 sobre Q1, ok? É superior a 1 menos T2 sobre T1. Na verdade é linha, né? Linha, linha, linha. E aqui eu não quero, por enquanto, linha. Eu tenho uma relação que é entre os calores, né? 1 menos Q2 sobre Q1. E aí, vejamos por que essa aqui não é possível. Aqui, se eu colocar igualdades, aí eu vou ter que fazer um igual ao outro. Eu vou fazer uma máquina que não recebe nem fornece trabalho, ok? Porque vai ser tudo interno. Então, eu vou fazer com essas duas, vou fazer uma máquina equivalente aqui, ok? Então, aqui é T1, aqui é T2, ok? Eu não vou ter trabalho, ok? Aqui, vamos dizer, vai trabalhar como um refrigerador, ok? Aí eu vou ter, vai trabalhar como um refrigerador, né? Então, ele vai tirar aqui calor, vou chamar de Q, e aqui vai ser Q. Por que que eu estou escrevendo que o que ele tira da fonte real é igual ao que ele injeta desculpa, na fonte fria? É igual ao que ele injeta aqui, porque não tem trabalho aqui, tá certo? Aqui, se você pegar essa máquina, ok? Então, você tem a sua fonte fria, fonte quente, fonte fria,
E aí você tem lá dentro uma troca de calor, ok? Mas você não tem nenhum trabalho feito, porque o próprio trabalho que esse refrigerador vai precisar, ok? E aí, por que isso aqui não é possível? Isso viola, ok? A segunda lei da termodinâmica, do jeito que a gente viu, é um enunciado de Clausius, né? Que é sobre que não é possível construir, ok? Uma máquina, ok? Que tira calor de uma fonte fria, cujo único efeito seja tirar calor de uma fonte fria para injetar numa fonte quente, ok? Cujo único efeito. E aqui você vê que, ou seja, que não está funcionando, ok? Então, viola, ok? Eu vou escrever isso aqui e eu vou parar aqui, ok? Então, hipótese, hipótese, y' superior a y, falsa, ok? Porque leva a uma situação. Pode levar, ok? Obviamente a gente fez isso, que viola a segunda lei da termodinâmica. Eu vou escrever aqui enunciado de Clausius. Ok? Então, a gente mostrou assim que é verdade, então, o que a gente escreveu aqui, a eficiência da máquina de Carnot é o limite superior de eficiência de todas as máquinas térmicas, ok? Térmicas. Então, não é um problema, você, obviamente, que pode tentar se aproximar desse valor ideal, né? Então, com lubrificante, com tudo que pode criar irreversibilidade, particularmente, ok? Então, a irreversibilidade, ela diminui a eficiência, ok? Então, a gente não vai formalizar isso, mas, então, processos irreversíveis vão diminuir a eficiência. Então, tudo que for... Então, por exemplo, fricção, ok? Você tem o atrito, ok? De peças mecânicas. Então, esse aqui vai gerar geração, ok? É como o bloco, né, que desliza na mesa, então o atrito vai gerar, ok, aumento de calor, etc. É um processo irreversível, é isso que acontece também nas máquinas reais. Então, irreversibilidade leva à diminuição da eficiência, ok?